Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Uma crise sem fim. A Venezuela do governo Nicolás Maduro vive a maior crise política e humanitária de toda a sua história. A inflação com números exorbitantes, as pessoas querendo fugir do país. Os remédios não existem nas farmácias e os alimentos estão escassos. Para falar sobre este momento terrível que passa a Venezuela, eu converso com Ricardo Ochoa, ele que é economista venezuelano, e também Alexa Breschiani, que é uma das líderes do grupo Amazonas, que arrecada fundos para ajudar o povo venezuelano e que também é venezuelana, não é isso? Obrigada, Júnior. Obrigado pela presença de vocês dois aqui com a gente. Obrigada. Bom, eu queria saber o que está acontecendo na Venezuela, né? Para vocês passarem para a gente um pouco, porque o que a gente está vendo aqui no Brasil, né, é um tanto quanto, a nossos olhos, terrível, né? A gente tem uma ajuda humanitária que está para entrar no país, mas o Nicolás Maduro não aceita que entre, né? A gente está sabendo que existem pessoas passando fome, morrendo de fome, literalmente, na Venezuela. É uma situação bem caótica do país hoje, não é isso? Alexa, podia começar? É assim, nosso país agora, na atualidade, lamentavelmente, está passando por uma crise humanitária degradável. Muitas das pessoas, como é conhecimento de várias mídias, né, estão morrendo de fome, né, por ausência de alimentação, por ausência de insumos básicos, por ausência de medicamentos. Então, essa é nossa realidade. Lamentavelmente, nosso povo está morrendo por falta de coisas tão básicas, né? E simplesmente eu sou parte desse chamado de ajuda, né? Constantemente eu recebo chamados desde meu país pedindo ajuda. Eu ajudo a Venezuela faz uns 2 anos e meio com ajuda humanitária e aos poucos hemos chegado lá tentando encaminhar um pouco de esperança, né? De sossegar um pouco aquela crise, né, que está surgindo nos setores mais pobres, mais vulneráveis, né, em casas de famílias bem humildes, em hospitais. Então, é isso aí o que está acontecendo na Venezuela. É crise humanitária. E é triste falar disso para um país que foi no passado muito rico. Sim. Que não teve a necessidade de passar por esta situação social. Sem dúvida. Eu me lembro, na década de 80, se não me engano, era um país auge. E o Brasil, sim, estava numa crise econômica profunda, né, de inflação chegando a 80% ao mês. Né? Me lembro dessa época, a gente vivia aqui uma crise e se falava muito da Venezuela no sentido de um país que prosperava, principalmente com a questão do petróleo, membro da OPEP. Né? Enfim, né? Hoje a gente vê um estado, uma inversão totalmente do que aconteceu. Só para vocês saberem um pouco, tanto o Ricardo quanto a Alexa já participaram aqui do programa com a gente. Alexa, quanto tempo você está no Brasil, morando aqui no Brasil? 10 anos. 10 anos? 10 anos. O Ricardo chegou mais recente, né, Sim. Ricardo? Há uns 20 meses que estamos morando aqui. 20 meses. Sim. Está, praticamente um ano e... Quase 2 anos. Quase 2 anos está aqui no Brasil. O Ricardo é economista e os dois já participaram aqui do Ação Nacional em outra oportunidade, mas não juntos, né? Não. E interessante que você falou, eu me lembro do programa que a gente exibiu, você falou que trabalhava para o governo da Venezuela. Para o Ministério, sim. Para o Ministério da Venezuela como economista e teve que abandonar tudo e vir embora para o Brasil, não é isso? Sim, sim. A situação ficou bem difícil para sostener a família lá e tivemos que procurar outras fontes para poder viver, para poder sustentar os estudos dos nossos filhos. E você, por exemplo, sua esposa está com você aqui? Sim. Mas seus filhos não? Parte dos filhos estão em outro país, na Espanha, e a filha, a caçula da casa, está aqui conosco. Seus familiares ainda moram lá, na Venezuela? Parte da família, a maior parte da família mora lá na Venezuela. Eu sou filho de imigrantes também. Então, parte da minha família é de muitas gerações na Venezuela, mas outra parte chegaram pouco depois da Segunda Guerra Mundial lá.
fugindo também dos problemas na Europa. Sim. Alexia, mesma situação, né? Seus familiares estão lá, já conseguiu trazer para cá? Não, ainda eu tenho família na Venezuela. Eu consegui trazer a meu pai e a minha mãe o ano passado, né, via terrestre. Eles fizeram esse percurso que faz todos os refugiados, né, pela fronteira Venezuela-Brasil. E ainda estou lá com minha irmã e meu sobrinho. São os únicos familiares que tenho lá na Venezuela. Ainda está lá. Ainda está lá. Bom, quando começou essa crise? Quem pode me explicar isso? Como é que começou tudo isso daí? E como é que a economia de uma potência, né, chegou a esse estado? Os economistas teóricos falam que a Venezuela tem vivido muito tempo uma enfermidade chamada de a doença holandesa. Como assim? Essa doença holandesa é o que acontece quando um país depende muito de um só recurso. Neste caso, o país depende do petróleo. E quando os preços das matérias-primas caem, a economia fica ressentida. Não é a primeira vez que a Venezuela tem uma crise por queda dos preços do petróleo, mas desta vez é o maior impacto que tem havido na história. O governo gastou dinheiro sem controle nenhum. Quando o poder, os diferentes poderes que compõem o Estado ficam de um só lado, então o controle desaparece. Essa falta de controle acabou com todos os recursos e por essa causa na última queda dos preços do petróleo, a Venezuela não conseguiu resistir esse impacto. Mas ainda a Venezuela continua vendendo petróleo? Sim, continua. Para outros países, acho que principalmente deve ser a China, um dos maiores consumidores, pelo que a gente está entendendo. Mas uma grande parte dessa venda já foi comprometida, porque a China pagou 10 anos de petróleo em frente. Ah, antecipado? Já pagou? Antecipado, isso mesmo. Então, agora a Venezuela dá petróleo à China, mas não recebe muita coisa. Por isso, porque só está pagando algo que a China deu em frente há bastante tempo. Alguma linha de crédito queda com os chineses, mas não muita coisa. Então quebrou a economia, literalmente. Sim, porque gastamos os recursos daquele momento, mas os recursos de 10 anos no futuro. Mas, meu Deus, eu estou assim, pasmo, porque você quebra a economia fazendo isso. É a mesma coisa que você gerenciar as suas contas na sua casa. Se você consumir uma dívida de 10 anos para frente, como é que você vai... Você tem que sustentar depois como, né? Com os gastos do seu dia a dia. Poderia haver dado certo, porque os chineses não são os únicos clientes da Venezuela. A maior parte do petróleo estava sendo vendida para os Estados Unidos, que pagavam de contado no momento da venda. Então, dava para pensar que esses recursos que enviaram os chineses antes de receber o petróleo podiam dar para ser inversões de infraestrutura, inversões de capitalização, e você podia sustentar os orçamentos regulares da economia com o petróleo que era vendido para os outros países, principalmente nos Estados Unidos, que pagavam no momento. Mas aconteceu que quando um governo não tem controle, o mesmo partido, os mesmos caras, controlam cada setor do governo, dos poderes públicos. A não ter controle, ficaram com vontade demais. Então, não só gastaram isso, sino que pediram mais créditos aos bancos internacionais. Os bancos, quando um país tem dinheiro, prestam, mas o dinheiro acabou. Agora, os bancos fecharam o fluxo de dinheiro e o governo interpreta isso como um bloqueio financeiro.
financeiro. Mas o que acontece é que este país, este Estado, já não tem como pagar créditos. Sim. Então, os bancos, o único jeito que tem agora a Venezuela é recorrer à ajuda de multilaterais, que para isso foram criados os organismos multilaterais. Mas os multilaterais exigem um comportamento diferente nas finanças públicas. Sim. E esse comportamento diferente não tem acontecido ainda. Sim. Segundo dados levantados aqui pela nossa produção, 50 bilhões de dólares foram já adiantados pela China à Venezuela. Até agora, sim, pode né? ser A dívida. esse pode ser o é o maior monto... credor, né, da Venezuela. E agora, só que aí você fica numa situação extremamente complicada, praticamente, vamos dizer aqui para vocês, entre aspas, né, a Venezuela está vendida para a China. Está comprometida. Sim. Não só para a China, mas é o principal acreedor nesse momento. Não só para a China. O que chamamos o mundo ocidental também prestou muito dinheiro. Os bancos mundiais vão emprestar Isso. e depois cobram, né? Quando você tem como pagar, dá. Mas quando o fluxo de dinheiro é cortado, eles também cortam os créditos. E aí, Leste, como é que a população venezuelana avalia essa situação hoje? Olha, nossos conterrâneos, nós como venezuelanos, podemos dizer que isso que está acontecendo agora com a questão do petróleo, vendo que nosso ouro, né, porque Venezuela só conseguiu desenvolver o que é o crudo, ouro preto, está sendo regalado, em certa forma, para várias potências estrangeiras. Isso como que nos mata, né? Saber que o que tinha Venezuela, né, que nos levava em frente como o país mais rico, está sendo dado de presente para China, para Cuba e para outros países de Latinoamérica. Muitos ficam, sabe, chateados, bravos, nossa economia está cada dia decaindo, a inflação cada dia está para cima, nossa moeda, lamentavelmente, não vale nada, devaluada totalmente, não vale nada. Agora passamos por uma terceira denominação, que deixou de ser Bolívar forte, agora está sendo Bolívar soberano, porque eles não têm como equilibrar. Sim. Todos os problemas para não negar, para poder persistir nesse jeito populista de dirigir a economia, então eles agora estão imprimindo dinheiro. Isso é praticamente um crime. Quando você imprime dinheiro sem gerar novos produtos e serviços na economia, todo é transformado em inflação, em incremento de preços. É verdade que a inflação pode chegar a 10 milhões por cento, é isso? Pode ser. 10 milhões por cento? É um número que vai bater todos os recordes Os ricos. da história. A Alemanha, antes de Hitler, passou por algo parecido. Em 29, principalmente naquele período que estava mais de 1929, Sim, se eu não me engano, pela história aqui que eu a estou crise dos anos 20. Que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York, dos Estados Unidos, Nova York, né, se eu não me engano, quebrou a economia mundial e já estava quebrada a Alemanha. Mas a Alemanha estava quebrada depois da Primeira Guerra. Sim, ela já veio, né? Além de que estava quebrada por essa guerra, tinha que pagar impostos de guerra para a França e os demais aliados vencedores. Sim. Então, foi uma forma muito ruim de consertar as coisas depois da Primeira Guerra. Na segunda, eles deram outra volta. E a Alemanha, além de ter perdido a guerra, além de cair, foi restaurada. Sim. Bom, situação bem complicada. 10 milhões? Puxa vida, gente, eu fiquei impressionado com isso. Mas a Venezuela pode ser restaurada, certamente. Sim, certamente. Mas tem que ter mudança radical. Uma mudança no jeito de fazer as coisas. Bom, gente, a gente precisa ir para um rápido intervalo. Estou aqui conversando com o Ricardo, com a Alexa, sobre a crise na Venezuela. Os dois são venezuelanos, a gente está batendo um papo aqui, contando um pouco da história deles e também da atual situação da Venezuela. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.